Fala galerinha, tranquilidade? Então Felipe de novo com vocês para mais uma aula de desenho digital. Uhul! Então gente, essa aula aqui no caso vai ser a 10ª aula oficial. Aqui né, eu fiz uma ceninha onde o Jack faz uma pequena dancinha e eu vou estar mostrando hoje como colorir. Na verdade essa aula é como se fosse, você pode encarar como uma continuação de uma aula extra que eu fiz, que foi a aula extra montando equipe, né, para você colorir. Então, como lá eu dei detalhes de como você escolher a equipe, o que eles precisam saber, como eles fazem para colorir o seu desenho, a dimensão, assim, o tamanho para você deixar lá. Enfim, eu dei uns detalhes que são bem interessantes. E como eu vou falar de pintura, na verdade eu vou fazer como se fosse uma continuação, só que com algo mais direcionado. Mas se você não assistiu a aula extra montando equipe, né, para colorir, assista ela primeiro, porque vai te dar mais detalhes do que eu vou passar aqui, tá bom? Então vamos lá começar aqui a nossa 10ª aula. No caso aqui, eu já coloquei as imagens, né? Eu fiz uma sequência de imagens, várias sequências, que vão dar o início à animação, né, os frames. Só que eu já coloquei todas elas aqui na ordem. Se você olhar bem, tá lá 117, 118, 119, 120 e assim por diante. É a sequência de animação que eu fiz. Só que eu já importei todas elas, já coloquei todas elas na ordem e já coloquei o fundo por detrás, né? O fundo, ele é um fundo único, é um fundo que não se mexe, né? Quem vai se mexer é o Jack. Então, o fundo já está presente, só que ele está abaixo das camadas do Jack, do personagem, né? Então vamos começar. Quando você importa uma imagem, né, você abre uma imagem dentro do Photoshop, no caso eu vinculei ela aqui, né, para ficar no tamanho certinho. Isso eu já expliquei no vídeo, na aula extra. Então quando você coloca a imagem aqui dentro, normalmente você tem que remover o fundo, porque eu não estou criando a imagem. Não é quando eu estou desenhando ainda. Quando eu estou desenhando no Photoshop, a imagem ela está transparente. Ela fica branca porque o fundo que está embaixo é branco, mas se eu desmarcar o fundo, ela fica transparente. Quando você salva uma imagem, aquele fundo branco ele passa a fazer parte da imagem como um todo. E como eu já tenho um fundo pronto por detrás, eu não posso deixar o fundo branco, né, à mostra, senão não vai aparecer o fundo que está por debaixo. Então eu vou ter que apagar o fundo. E para eu apagar o fundo, eu aperto a letra W no teclado, que é a nossa varinha mágica. Você clica no W. Na verdade, temos duas varinhas mágicas, tá? Clicar direto na 4ª ferramenta, aí você clica, segura e escolhe a segunda. Uma é de seleção e a outra é varinha mágica propriamente dita. É essa que eu vou estar selecionando. E clica no fundo. Clica nele e aperta o Delete. Pronto. E aí ele fica essa seleção. Você aperta Ctrl D para tirar a seleção. Fica tipo esses pontilhados se movendo. Ok, vou dar o zoom aqui. Então vamos lá, eu vou ter que escolher a cor. Você escolhe a cor no primeiro plano, né? Eu já escolhi aqui o preto para botar o cabelo, apertei a letra G, que é a lata de tinta, e se eu clicar várias vezes, ficar clicando em cima, ele fica mais forte. Ou seja, a cor vai preenchendo mais a parte do desenho. Aqui ó, ficou aberto, vou ter que fechar. Eita, caramba, pera aí. É só apertar os colchetes, tá? Para diminuir ou aumentar. Diminuir aqui. Pronto. Vou dando os retoques. Aí aqui é só a aplicação da tinta mesmo, né? Só apertar a letra G, escolhe a cor que tu quer e vai aplicando. Depois que você deu o zoom, se você segurar o espaço, ó, ele move a tela. Então é bem legal, porque aí você não tem que ficar rodando as barrinhas de rolagem. Você vai direto na tela. Aqui eu deixei um defeito passar, dei o zoom com Z para remover e o Ctrl 0 para tirar o zoom. Então o zoom, lembrando, o zoom é sempre a letra Z, e aí você vai clicando onde você quer dar zoom. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá, escolher a cor. No caso a cor da luva, né? E é a mesma coisa, aperta a letra G e clica. As minhas cores já estão selecionadas, então eu já sei quais cores eu vou usar, então fica mais fácil para mim. Mas se você tiver como equipe, aí você tem que mandar uma imagem pelo menos do personagem colorido para a pessoa saber qual é a cor.
No meu caso eu já sei porque sou eu que crio mesmo, então já fica tudo ali pra mim. Pronto, eita, pintei errado. Então é só apertar Ctrl Z, tudo que você fizer de errado, Ctrl Z. Agora para fechar o olho, eu tenho que pegar a ferramenta de curvatura, que é a letra P. E aqui, ó, aí eu aperto B. Aí eu vou dar os pontos para fazer a curvatura. Normalmente são 3 pontos. 1, 2, 3. Aperto a letra B, Enter para ele jogar a cor do brush. Depois o P e o ESC duas vezes. Deixa eu fazer de novo aqui. O P, né, para ativar a ferramenta curvatura. B, Enter, P de novo, ESC. Então tá aí. Pode parecer um pouco difícil no início, mas isso é prática. Então eu vou capturar a cor aqui, ó. Vocês estão vendo que ficou uma parte aberta. O I captura a cor, o B fecha. Com o pincel, né? O B é o pincel, brush. O X, a letra X é para você alternar as cores. Quando você quer alternar a cor que você escolheu entre preto e branco, ou entre uma cor ou outra, você aperta o X. Você não precisa necessariamente ir lá e escolher outra cor. Aperta o X que ele troca a posição das cores, ele troca a ordem das cores. Essa aula está sendo um pouco mais rápida porque muitos desses atalhos eu já passei. Então eu meio que só estou fazendo um apanhado geral aqui e mostrando como eu vou pintar uma sequência de animação. Que quando a sua sequência estiver pronta em desenho, ou se alguém fez o desenho e passou para você pintar, então essa é a sequência básica, né, para você poder fazer a colorização do seu desenho. Então agora é só acompanhar aí mesmo. Estou usando a ferramenta de curvatura, né, que é a letra P, e aí eu estou usando só com atalho, como foi o que eu expliquei antes. Lembrando que essa parte do cabelo do Jack, para ser mais rápido, é bom fazer direto no brush. Mas se for o caso de você estar pintando e você não tem a mesa digitalizadora, está pintando no mouse, como eu estou fazendo aqui, aí nesse caso você vai ter que fazer a curva mesmo usando a ferramenta de curvatura. Então, gente, a pintura é um processo repetitivo. Você tem que pegar a cor, né, pegar a ferramenta alta de tinta e colocar a cor nela, aplicar a cor. Às vezes você vai ter que usar o conta-gotas para capturar a cor de outro local, né? Então, ó, eu vou apertar Ctrl S para salvar. Você pode estar se perguntando, só está salvando agora. Não espera terminar o desenho para salvar, porque muita coisa pode acontecer, sério, muita coisa pode acontecer e você pode ficar, sei lá, pode acabar a luz, o computador pode dar uma pane e você perder a sua sequência. E a animação é uma coisa que dá muito trabalho, então, né, vai ser um prejuízo grande. Essa camada de baixo aqui é a camada da sombra, o sombreamento, para mostrar que ele está realmente ali pisando em algum local, né? Eu já tinha feito ela, agora eu vou criar uma nova camada, Ctrl Shift N, e vou digitar sombra, vou botar a opacidade a 30% para ficar clarinho. E aí eu vou fazer outro sombreamento, com brush, com pincel mesmo. Ó, o F5 ele te dá opções de pincel, depois que você apertou o brush. Então eu já vou escolher um brush aqui que eu estava usando para fazer a sombra. Eu botei a 30%, isso quer dizer que vai ficar mais transparente, né? Porque a sombra tem que ser transparente, tem que ter um tom de transparência. Ó, o tamanho está aqui, ó, 30. E vou passar, só que, peraí, botei a cor errada, é preto. Vou passar por cima. Talvez não fique muito visível, porque tem uma por cima da outra, né? Vou diminuir a opacidade da segunda camada, botar para 10, para ficar um pouco melhor de eu enxergar. Pronto, aí eu estou fazendo aqui, ó, o sombreamento, a parte do sombreamento do chão, porque como o Jack está em movimento, a sombra dele também tem que estar em movimento, né? A lógica é essa. Então a cada movimento que ele faz, a sombra se mexe junto com ele. Então Ctrl S, já salvei. Vocês estão percebendo que ao longo do tempo eu vou fazendo e salvando, fazendo e salvando.
E agora eu vou salvar a imagem pronta, que é o 117. Aí no caso você aperta Ctrl Shift S, que é para salvar como. Bom, deletei a camada anterior porque eu já salvei ela. Vou repetir o processo. Varinha mágica, W, delete, né, para tirar o fundo, e Ctrl D para remover a seleção. Eu vou repetir tudo que eu tinha feito. Ó. Dei o zoom para não forçar minha vista e para eu enxergar os detalhes. Lata de tinta e vou aplicando a cor que eu preciso. Então agora é só acompanhar mesmo o processo, né? O processo de repetição. E conforme você vai fazendo, mais rápido você vai pegando a manha. Porque como a gente vai estar sempre repetindo as ações, o seu cérebro ele memoriza mais fácil. Eu gosto de falar que pintura, na verdade, né? Ou aprender, na verdade, qualquer coisa assim de informática ou algo tecnológico, que normalmente é repetitivo, é igual você dirigir carro. Porque normalmente a maioria das pessoas quando vai dirigir carro pela primeira vez, elas têm uma dificuldade muito grande na questão de passar a marcha, entendeu? Então o cérebro, se você perceber, com o tempo ele memoriza. Por exemplo, eu tenho que passar a primeira marcha, segunda, terceira, quarta. Enquanto você estiver dirigindo, tu não pode ficar olhando para a marcha, que aí você vai olhar para a marcha, você tira a atenção da rua, né, do foco, e você pode bater ou causar um acidente. Então tem que ser uma coisa automática, você já saber a posição da marcha que você vai passar. E com a repetição, o seu cérebro ele grava aquilo ali e automatiza a função. Então sempre que você vai usar isso, seu cérebro já vai lá e busca a informação, né, sem que você tenha que ficar olhando de novo. E o desenho, né, no caso essas áreas de repetição, é a mesma coisa. Conforme mais você pratica, mais automático aquilo fica e mais fácil vai ficar para você. Mesmo que a princípio pode parecer difícil, mas conforme você vai treinando, né, você melhora. Já diz o ditado, né? Esqueci. O treino leva à perfeição. Esse é o ditado. Então aqui eu estou dando os retoques, eu estou dando retoque com brush, né? Porque é muito pequena a área e não entra tinta ali direito. Aí eu uso brush, letra B, para poder manualmente fazer o retoque. Isso dá para você fazer com o mouse também. Você só tem que ter uma certa precisão na mão para não ficar muito torto. Mas essa parte da colorização em si é boa até porque você não precisa ter a mesa digitalizadora para fazer a colorização. Lembrando que é a colorização básica, né? Se você quiser fazer um negócio cheio de sombreado, com um monte de reflexo e tudo, já no mouse vai ficar mais difícil. Não é impossível, lógico, mas vai te dar um trabalho muito maior, né? Aqui a gente só está aplicando a tinta, fechando onde precisa fechar, botando os retoques e fechando os olhos, né? A lateral dos olhos para a tinta não entrar dentro do olho. Então é simples, dá para fazer com o mouse de boa. Mas certos tipos de... Se for uma coisa mais avançada, mais bonita, por assim dizer, mais luxuosa, com mais efeitos, aí pode ser que você tenha uma dificuldade grande de fazer isso usando apenas o mouse.
Então, gente, já fiz outra sequência, né? Com outra imagem. Vou fazer mais uma vez agora, só que agora eu não vou fazer comentários nenhum. Então, é só você assistir, né? Para você prestar atenção no processo e ver como é que é, tá bom? Então, assiste aí. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a
Então, gente, assim termina a nossa 10ª aulinha. Semana que vem já vai ter outra aula para você, que eu já estou gravando essa aula, mas já estou gravando as outras também em sequência. Então você vai poder assistir toda semana uma aula certinha. E passando para avisar também que esse cursinho vai ter 20 aulas no total, né? Então ainda tem mais 10 aulas para vocês, pelo menos até a 16ª já está praticamente pronta. E as outras 4 para fechar eu vou fazer também. É claro que essa questão assim, de animação, desenho digital, tem muita coisa para abordar, que daria com certeza muito mais de 20 aulas fácil. Só que como eu também tenho meus projetos, né, infelizmente fica difícil de eu ficar fazendo isso por muito tempo, porque eu tenho que tirar um tempo, né, do desenho para poder fazer isso. Mas eu estou passando aqui com o intuito de ajudar mesmo quem quer fazer assim, ajudar mesmo quem quer aprender a animar, quem quer aprender a fazer desenho digital, né? É básico o que eu estou passando? Sim, mas eu acredito que conhecimento é sempre útil, né? Conhecimento nunca é demais, na verdade. Então eu estou fazendo isso para ajudar vocês aí. Aí já fiquem cientes que vai até a aula 20. Futuramente o que vai acontecer, se eu vou fazer mais ou não, aí eu não posso dizer ainda porque eu não sei. Mas até o momento, até a aula 20, aí a gente termina essa parte aí que eu gostaria de estar mostrando para vocês. Valeu? Então é isso aí, gente. Abraço. Depois comenta aí, por favor. Ativa o sininho da notificação, tá? Se você já é inscrito. Se você não é inscrito, se inscreva, pelo amor de Deus, se inscreva. E deixe seu comentário, né? Que aí eu vou saber se o que eu estou passando está sendo útil ou não. Valeu? Abraços e tchau!